Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje é voltada para o tópico redação e ela tem como assunto os tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Vem comigo! Nas aulas anteriores, certamente vocês já estudaram sobre o texto narrativo. Aqui vai mais uma informação muito importante que é sobre os tipos de discurso. A técnica utilizada para estabelecer diálogo entre os personagens vai estar ligada diretamente com o tipo de discurso utilizado. Como eu já disse, eles são 3 tipos. Lembra aí, pensa aí. Vamos lá! Especificamente, o primeiro tipo é o discurso direto. O discurso direto ele está presente na narrativa comum dos textos em prosa e também está presente nas histórias em quadrinhos, mas eles são demarcados de forma diferente. Lembra? Nunca sei onde é o lado do balãozinho que eu vou colocar, né? Mas lembra desse balãozinho ou desses balãozinhos? Eles vão indicar a fala de um personagem dependendo da sua situação, do seu contexto. Então, pode ser um balãozinho de fala comum, um balãozinho de pensamento, um balãozinho de sussurro, um balãozinho de grito. Cada balão desse vai estar demarcando a fala de determinado personagem. Agora, no texto escrito em prosa, a gente troca todos esses balãozinhos pelo travessão. Sempre que iniciarmos a fala de alguém, você pega, coloca o travessão no início. Agora, Ludmila, como que eu vou saber quando utilizar o travessão? Primeiro, sabe quando você pega seu WhatsApp, os seus aplicativos de conversa e que você faz uma pergunta para o seu amigo e ele responde e vem para o balãozinho de baixo? É exatamente dessa forma. Você pergunta e o colega responde. Então, um personagem fala, quando o outro for responder, for replicar essa pergunta ou esse questionamento ou esse diálogo estiver acontecendo, ele vai para a linha de baixo. Então, entendemos que cada fala é isolada por travessões. Então, a minha fala vai numa linha, terminei de falar, desço para a linha de baixo, óbvio, e entra a fala do outro personagem. Fica ligado nisso aí. No discurso direto, o narrador reproduz fielmente a fala do personagem dentro da narrativa, sem utilizar de nenhuma interferência. Como, por exemplo, no trechinho que eu vou citar a seguir. O outro leão explicou: eu meti os peitos e fui me esconder numa repartição pública. Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por falta dele. Esse trecho é retirado do texto A Fábula dos Dois Leões. Vocês podem pesquisar, é super fácil de encontrar. Mais uma característica muito importante dos trechos narrativos com discurso direto é a presença de verbos elocucionais. Pode ser chamado de verbos elocutivos, verbos elocucionais e também chamados por verbos dicende. Todos os 3 nomes se referem a uma mesma coisa. Os verbos dicende, eles são subdivididos, eles podem ser subdivididos em 9 grupos. Vou colocar a tabelinha aqui, se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, faz uma colinha. Já no discurso indireto, há a interferência direta do narrador no que é dito pelo personagem. Se por acaso eu fosse utilizar a frase de exemplo anterior no discurso indireto, ficaria assim: o leão explicou que se ele entrasse na repartição e comesse um funcionário de cada vez, ele nunca seria notado e ninguém daria por falta dele. Percebeu? A informação foi a mesma, só que teve alteração na escrita ou na fala, porque foram adicionadas outras palavras. Por exemplo, a palavra que. O leão disse que. O verbo dicende continua existindo no discurso indireto, só que ele é acompanhado das palavras que ou da palavra se. Ou melhor, acompanhado da palavra que ou da palavra se. Existe uma regra de transcrição do discurso direto para o discurso indireto com relação ao verbo utilizado, aos tempos verbais, às formas verbais apresentadas. Então, vou colocar uma tabelinha para vocês aqui. Não vou citar essa tabela toda, senão o vídeo vai ficar enorme, mas vocês podem dar uma olhada sempre que há a transcrição do discurso direto para o discurso indireto ou vice-versa, você vai fazer alteração também na forma verbal. Um exemplo curtinho
a gente pode observar nas frases a seguir. Há mais de um mês que estamos casados. Carecemos de pagar nossas visitas. Agora, transpondo para o discurso indireto. Ao jantar, a Aurélia disse ao marido que havia mais de um mês que estavam casados e que careceriam de pagar as visitas deles. Viram a diferença? No primeiro exemplo, ela utiliza o verbo estar como estamos. Na segunda versão, admite a versão estavam casados. Então, na primeira forma, que é a forma do discurso direto, trabalha-se com o verbo, trabalhou-se com o verbo no presente. Na segunda versão, trabalhou-se com o verbo no pretérito imperfeito. Então, ó, fica ligado na tabelinha de conversão. Agora, para fechar o nosso pacote, nós temos o discurso indireto livre. No discurso indireto livre, fica difícil identificar se é uma reflexão do personagem ou se é uma reflexão do narrador onisciente que está presente naquele trecho. Porque as reflexões do narrador onisciente e as reflexões do personagem se misturam, elas se entrelaçam. Não há a presença dos verbos de sende, nem das palavras que ou se, muito menos a presença dos travessões. Então, como eu disse, ela está misturadinha no meio do texto e você precisa saber identificar. Então, toda vez que a fala ou pensamento do personagem se misturar com a presença do narrador, dizemos que há o uso ou a utilização do discurso indireto livre. Como, por exemplo, no trecho que eu vou ler para vocês agora. Se não fosse isso, em que eu estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Xi, que pretume! O lampião da esquina se apagara. Provavelmente, o homem da escada só botara nele meio quarteirão de querosene. Fecha aspas, Graciliano Ramos em Vidas Secas. Então, ó, presta atenção, que ele vai narrando, se não fosse isso, em que eu tava pensando? Quem tá pensando? É o personagem ou é o narrador? Essa definição se mistura e a gente não consegue identificar. Aí vem, meteu os olhos pela grade da rua, xi, que pretume. Pode ser o pensamento do narrador, pode ser o pensamento do personagem, ou além de ser apenas pensamento, pode ser até uma opinião sobre o dado assunto tratado na narrativa. Então, quando essas falas se misturam, se tornam confusas, a gente diz que há a presença do discurso indireto livre. De modo geral, é muito simples identificar e trabalhar esses três tipos de discursos. Lembrando que discurso direto, não há interferência do narrador, é a fala original do personagem. Discurso indireto, há interferência do narrador utilizando os verbos de sende, mais as palavrinhas que ou se. Também não há utilização de travessão. Lá no discurso direto, a utilização do verbo de sende, mas a utilização do travessão como demarcação dessa fala. E no discurso indireto livre é quando pensamentos ou falas do narrador onisciente e do personagem se misturam dentro daquela narrativa. Eu espero que tenha ajudado vocês, tirado as dúvidas de vocês, e qualquer coisa, comenta aqui embaixo que a gente conversa um pouquinho. Um grande beijo e até a próxima!